Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? E aí? Mês 5, começando a esfriar. Aqui nós estamos de casaco, 12 graus. Obrigado pela participação de vocês. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Flavinha. Joia. Bom dia. Rodrigo. Isabel. Bom dia. Adele. Calorzão aí? Aqui tá com 12 graus. 12. A Mari. Bom dia, Mari. Amanda. Aqui tá com 12 graus. Eu não vou nem perguntar como tá em Curitiba, hein, Mari? Se aqui tá 12, como é que tá aí? Gelado? Campos do Jordão cabia, como é que tá? Campos do Jordão deve estar o quê, então? 5, 8? Legal. Hoje aqui, o povo já fala em feijoada. Apesar que lá em cima no Nordeste, feijoada não é tipo... O feijão preto não é porque tá frio, né? A Rô, vamos esperar a Rô entrar. Aqui. Ah, mas tá 12, tudo bem, Mari. Ah lá. A Bia falou que em Campo Jordão outro dia tava -1. Rapaz, tá vendo? Não precisa nem sair do Brasil para passar por isso. Salvador, 27. Rô, já entrou? Eu não estou te achando a solicitação, Rô. Ah, achei aqui uma solicitação. Deixa agora eu só... Ih, Rô. Foi. Nós tivemos 3 solicitações, foi isso. E aí entrou direto. Sandra, bom dia. Bom dia, Rô. Bom dia. Agora sim. Vou até recolocar aqui, ó, a minha câmera. Vamos ver se eu consigo melhorar esse enquadramento tão bonito quanto o seu aí. Aí, ó, ficou melhor. Fechou. Aí, muito bem. Bem-vinda, Rô. Bem-vinda à nossa Obrigada, série Marcelo. de live, com o propósito de mostrar um pouco da história de cada um dos professores, né? De como é a história de cada um na técnica, na sua vida, que isso acho que tem contribuído demais para poder entender que as pessoas às vezes não estão sozinhas quando vão fazer a técnica, né? Com Então, certeza. A muito dificuldade bem-vinda. existe para todos. Eu falei, acho que não sei quem que foi, mas mesmo com Psyche, tudo que é bonito, agradável, né? Eu falei assim, a micro, eu particularmente, ela me tirou da zona de conforto. Foi a técnica que mais me fez sair da minha zona de conforto. Então, entretanto, não é à toa que é uma ferramenta fantástica, né, para mim hoje em dia. Então, show. É. Para mim também, né, Marcelo? Minha trajetória com a micro começou lá em 2005 e eu estava fazendo... Vou falar um pouquinho da minha história. A formação foi educação física. Ah, você fez? Fiz. Ah, que legal. Formei em 88. E aí eu fui trabalhar na educação física. Na época eu era bailarina, então eu foquei para esse lado. Mas faltava alguma coisa. Aí em 1990 eu descobri o RPG. Falei, eu vou fazer então RPG, mas tem que ser fisioterapeuta. Falei, então vou por aí. Aí entrei em 94 em fisioterapia, demorei um pouco, aí resolvi fazer físio. Entrei em 94 e me apaixonei por físio esportiva. Falei, já tinha feito educação física. Tudo a ver. Vou, né? Mas não foi uma coisa que fluiu para mim, a físio esportiva. E, bom, me formei, nessa época eu já estava casada. Na minha formação de fisioterapia, eu casei, tive filho e fui morar em Sorocaba. Tudo isso em 4 anos. Só isso. Foi um começo bem conturbado.
Mas fui para Sorocaba e comecei... em 2003, começou uma terapia manual em Sorocaba. Só que quando eu descobri uma formação do Afonso, quando eu Uhum. descobri, eu já conheci o Afonso pelo livrinho dele De eletro ou de joelho? de joelho. Joelho e Do. tornozelo. Com que lá fica Kerkur lá. Olha, já era da época da fisioterapia, quando eu comecei. E eu falei, vou fazer esse curso, mas já estava na quinta ou na sexta aula. E aí, Uhum. não, mas dá para entrar, você faz os outros módulos. Aí eu não quis, fui fazer ortopedia e traumatologia em São Paulo. Fiz minha primeira pós. Quando eu terminei a pós, falei, chega, não aguento mais. Eu descobri que estava abrindo uma turma no mês seguinte, em Sorocaba, de terapia manual. Falei, Aí uma amiga falou assim, não, nós fomos para São Paulo 2 anos fazer uma pós. Vamos fazer outra pós aqui. Não, não vou Do fazer outra ladinho. pós. Não, você vai. Você queria fazer a primeira, você me convenceu a fazer ortopedia. Agora eu te convenço a fazer terapia manual. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Né? Eu Legal. já tinha 2 filhos nessa época. O meu Não. marido super me apoiou, falou, não, agora é aqui em Sorocaba, é muito mais fácil. Ele sempre apoiou, né, Rô? Sempre. Não, ele é super companheiro. E aí, fui lá eu fazer a terapia manual. Segundo módulo de terapia manual, François Solier Ah, foi veio. logo no segundo de cara, assim? Segundo módulo, François Solier veio trazer a técnica do equilibrador neuromuscular, que eu Uhum. amo. Eu uso até hoje minha canetinha aí, minha paixão. Adoro. É muito. E assim, cada módulo que eu tinha, eu me apaixonava mais pela terapia manual. Eu já tinha conhecido um pouco da terapia manual, já tinha feito Mulligan, já tinha feito algumas técnicas manuais. Eu tenho vários cursos, várias formações. E eu já vinha me apaixonando por isso, né? Sim. E aí eu fiquei louca com a técnica. Eu falei, nossa, adorei. Essa técnica da caneta para mim foi revolucionária. É No fantástico. final do módulo, ele falou assim, eu vou apresentar aqui uma, uma outra técnica para vocês que eu trabalho na França. E pôs uma pessoa na maca, passou a mão lá e falou umas coisas e a pessoa saiu. Eu falei, eu quero isso. Aí o Afonso falou, Afonso, eu quero fazer isso. Aí ele falou assim, nós já temos uma turma, que acho que, eu não sei se a turma começou no começo de 2004, isso era 2005. Uhum. E eu vou ter um professor no final do ano aqui, um senhor, que vem dar a técnica no final de 2005. Então eu quero fazer. Vamos ver se vai ter. Não, Afonso, quero fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Falei, eu quero ver o que é isso. Quero uma técnica Ah, totalmente diferente, muito sutil, totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. E lá fui eu para São Paulo fazer o primeiro módulo. já estava vindo a turma em São Paulo, então, nessa época. Começou em São Paulo. A primeira turma Tá. do Grosjean foi em São Paulo. Era Tá. lá no Tatuapé. Sim, sim. Você lembra? Lembro, O lembro. Que tinha um. Márcio, Isso, Brasília, Vitor. Perfeito. Márcio e o Vitor, exatamente. Aí fizemos 2 módulos lá e depois já o terceiro já foi num hotel. Aí já mudou. O segundo e o terceiro. Eu sei que o primeiro foi lá. E aí eu voltei depois do 4º dia apaixonada. Aí mais ainda. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu cheguei segunda-feira para trabalhar, alucinada, porque eu trabalhava com ortopedia, eu tinha um grande centro em Sorocaba. E eu falei, é isso que eu quero. E eu comecei a falar, e eu tive um amigo que virou e falou assim, Rosana, charlatão tem até na França. E aquilo me chocou. Mas eu falei assim, mas é isso que eu quero. E eu vou pagar para ver esse charlatanismo, então. Se é charlatanismo, eu vou pagar para ver. E fui me apaixonando cada dia mais. Cada vez
ia para o módulo e os módulos levavam muito tempo para voltar, né? Uhum. Eu vinha mais apaixonada. E a gente até tinha a ajuda do pessoal que tinha feito, mas com a posição das mãos, não em si, com o desenvolvimento do entendimento da técnica. Perfeito. Isso foi sendo criado muito depois, né? Nós conversamos na última live, se eu não me engano, que antigamente era siga a seta, né? Ou Tenha seja, fé e siga certo. siga a seta. Por quê? Porque só o fato de colocar as mãos nos lugares certos já era uma coisa complicada, né? O Sim, desenvolvimento da técnica veio com os brasileiros. O que eu vi, esse upgrade, essa melhora, esse detalhamento do conteúdo veio com os brasileiros, né? com certeza. Isso é muito mérito dos professores que começaram a dar os módulos no Brasil. Eles Uhum. melhoraram muito esse entendimento todo. E aí veio também os monitores, que começaram a ajudar um pouco mais. Mas Perfeito. esse embasamento todo teórico aí, os professores brasileiros fizeram toda a diferença, Verdade. né? No começo era muito Verdade. complicado e a gente não tinha acesso. Eu fui, nesse tempo aí, eu fui aprender a falar francês. Porque eu queria mais. Sim. Eu queria mais resposta. Eu vivia assim. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? O Afonso falava, ai, que é tua, Rosana. Eu estava Verdade. sempre, eu tava sempre com o dedinho lá. E aí, no final de 2006, ele teve um câncer. E aí, eu conversei com meu marido. Eu falei assim: me falaram que ele tem 80 anos. Eu achava ele muito jovem na época, para 80 anos. Mas me falaram que ele tinha 80 anos. Então, eu pensei, eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou, toda vez, o Flávio falou: o que você quer fazer? Eu falei: eu quero. Toda vez que ele vier, eu quero assistir a aula dele. Ele fez, então vai. Enquanto ele Caraca. estiver vindo, porque se ele tem 80 anos, quantos anos mais ele vai vir? E diante do problema do câncer. E foi aí que a Uhum. micro cresceu, porque até então só existia até o P4. Não Ah, que existia. legal isso. É. Essa construção veio depois da doença deles. Eles acreditavam que isso estava acabado. E depois eles viram que Ah, não, que aí eles foram vendo todas essas mudanças e essa crescente toda de transformação que acontecia. Ele falava assim, é uma técnica que trabalha com vida, é uma técnica viva, por isso que ela muda tanto. uhum. Então, tanto que eu tenho todas as apostilas, eu não consigo, eu tenho um problema assim, Marcelo, vou ser bem sincera, eu não consigo jogar as minhas apostilas fora. Então eu vou Sério? acumulando. E aí eu fiz. Toda vez que ele esteve no Brasil, eu estava junto para assistir a aula dele, porque assim, eu era extremamente encantada e eu sou até hoje como ele desenha isso, como ele criou tudo isso, como ele chegou a tudo isso. E eu vi que essa técnica, quanto mais sutil, mais o corpo te traz uma resposta, mais benéfico é. A gente sabe hoje que não é uma técnica soberana, como nenhuma técnica é, não é? Eu Uhum. falo Graças a isso Deus, para né? os alunos e se ela não der resultado para aquela determinada pessoa e para aquele determinado problema daquela pessoa, eu tenho que tentar aplicar outras técnicas. E por isso que a gente Perfeito. também, dentro da área da saúde, não pode parar. A gente não Uhum. pode parar. A gente sempre tem Perfeito. que buscar o mais, o mais, o mais, para poder chegar e ajudar esse paciente de Isso alguma é um forma. presente da técnica, né? Nós fomos amadurecendo com a técnica e Sim, entendendo realmente que nosso papel não é uma obrigação de cura, mas sim fazer o nosso melhor, né? E se nosso melhor não der conta, de repente, daquilo, nós estamos junto com o paciente para poder exatamente direcionar ele para algum outro caminho que vai ajudar ele. Então por isso, é um presente.
que a gente não pode parar. Exatamente, Não exatamente. podemos parar. Então, e isso foi meu começo. E eu comecei, toda vez que esse homem vinha para o Brasil, lá estava a Rosana lá. Quando foi em 2010, mais ou menos, ele falou assim, um dia ele me viu e falou assim, você está aqui de novo? Uma hora, né? Ele falou, então você pode sair da cadeira e vai ajudar. Eu falei, não, mas eu vim para fazer. Vai lá. Então, cada vez que eu ia, ele não deixava eu fazer, eu pôr a mão, ele É queria que eu fosse verdade. ajudar os alunos. Pode sair da mesa. Aí, um ano, ele 2010, 2011, acho que 2012, estava eu e Lourdinha Uhum. numa maca. Ele fez assim: não, 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 vocês já fazem parte da mobília, pode ir lá. Rô, peraí então. Então, o que Afonso fez com os professores, o Grosjean fez com você, então, pô? Ele falava assim: não, não, vocês não precisam, não tem nada, sai, vai para lá. Aí, assim era, quando eu estava com a Lourdinha, ou quando eu estava com a Márcia, ou quando eu Na estava com Márcia, a no dia. Bibi, vai, vocês podem ir lá ajudar os alunos. Não tem nada, não tem nada, ele falava para mim. É uma observação, né? Você é a mãezona, né? Então é um dom já que você tinha, que você também não ia ficar quietinha sentado. Não, eu, Você é o dom de ajudar. não Então, é o meu perfil. não. Eu vejo no grupo lá do Brasil, da Micro, né? Ah, eu preciso de um contato em tal lugar. Quem é a pessoa que responde, galera? Quem souber aí, responde, daí manda uma mensagem. Quem é a pessoa que responde? A Rô, né? Sabe todas as informações, os contatos do pessoal do Brasil todo, mesmo estando nos Estados Unidos. É. Agora eu Parabéns, tô obrigado. morando Viu? aqui há uns 7 meses já. E uma nova fase, né? Isso é uma outra fase. E você levou as apostilas todas também para ir? Não todas, mas eu levei uma grande parte. As outras estão guardadinhas lá em casa no Brasil. Meus Legal. filhos estão aí, né? Então eu não. Sim, sim. Mas eu trouxe uma grande caixa. Mas sei lá, acho que eu trouxe umas 30 tem aqui. Oh, tem bastante, então. Tem mais do Na que eu tenho verdade, aqui. assim, eu trouxe porque eu falei, agora eu vou ter tempo, eu vou organizar todas elas, eu vou compilar tudo. Mas elas continuam lá na casa. Ainda não tive muito tempo para fazer isso. Mas em breve, faz. Opa. E Então, aí, esse foi Rô? meu começo todo com a micro, e eu fui em 2015. Acho que em 2015 o Christian me chamou e falou assim: chega, você vai agora ser monitora, pode parar, né? Então aí eu comecei a monitorar de verdade, aí eu ia só para monitoria. E aí em 2018 eu recebi a proposta de começar a dar aula. Verdade. E como diz o Christian, eu tenho mais P7, P8 de Brasil do que o Grosjean agora. Eu Verdade, assisti né? todos Tudo. e aí comecei a dar aula. E isso foi um presente para mim, realmente, né? Isso nunca tinha sido um propósito meu, dar aula de microfisioterapia. Porque eu fui me encantando cada dia mais com a técnica. Conforme eu ia aplicando nos meus pacientes, eu ia tendo respostas maravilhosas. Não é, você não tem 100%. Eu vou falar Sim. por mim, eu não tenho 100% de resposta em pacientes, mas eu tenho uma grande resposta em paciente. Tanto que, assim, a minha proposta é voltar para o Brasil de 3 em 3 meses e eu tenho uma agenda cheia. Eu só não estou em Legal. abril agora em função dessa pandemia toda aqui. Aí eu atendo algumas pessoas aqui em casa, por Legal. enquanto, né? Não era o objetivo aqui, mas a gente sempre quer ajudar, né? Então, Sim, a sim. mãezona, não tem jeito. É um dom maravilhoso. Então, e eu cada dia agradeço mais e mais e mais poder ter essa técnica na mão, poder aplicar essa técnica que eu amo Uhum. tanto e que a gente não pode parar nunca de estudar, eles não param nunca de estudar, né?
eles estão sempre nessa crescente, Grosjean sempre estudando. Eu tive a oportunidade de, em 2016, fazer uma pesquisa com eles lá em Rio Verde. Ah, sim. E Eu, aí, conta? eu Lurdinha, a Verusca, eu, Lurdinha, Verusca e o Grosjean, né? Nós quatro. E ele sempre perguntava se alguém tivesse um centro assim, não sei o quê. E a Verusca falou, olha, professora, a minha mãe trabalha com drogados de rua e algum centro que ela ajuda, uns centros de reabilitação de drogas. E então eu tenho um grande número para o senhor trabalhar. Ele falou, eu quero. Quem que Legal. vai? Aí me chamou a Lurdinha e fomos lá, nós quatro, nesse voluntariado aí, atender 104 pessoas em 2 dias. Oh. Andando de centros em centros, eram distâncias longas e atendemos todos. Foi um aprendizado assim imenso. A Verusca que ia compilar esses dados, depois Verusca engravidou. Quem acabou tendo que fazer toda essa coisa fui eu, essa Eu ia falar, tradução. adivinha quem fez? Precisei traduzir tudo isso, todo esse material. E aí apresentamos no Congresso em 2017, lá na França. Lá na França, verdade. Foram quantos brasileiros, Rô? 50? Ah, tínhamos acho que 47, se eu não estou enganado. Ah, tinha 50 mais gente que pessoas. francês, né? Tinha mais brasileiro que Tinha mais francês. brasileiro que francês, porque acho que nós estávamos em 90, então tinha Caralho, mais brasileiro que francês. que legal. Realmente foi bem legal. Foi um trabalho bem interessante. E qual foi o resultado, Rô? Nós usamos, Marcelo, nós usamos na época o que nós tínhamos, que era o que tem que ser tudo validado, né? Uhum. Nós usamos aquele questionário de qualidade de vida Sim. e não foi o melhor questionário para a gente avaliar, porque assim, Ah, para eles tá tudo bem. olha, que observação muito legal, que O interessante. problema é como você se sente bem. O problema não são eles, né? São os outros, né? Diante da visão deles, mas eram eles que tinham que responder os questionários, não Hum, os outros, né? A única coisa que dava uma baixa muito grande e nós acabamos excluindo foi com relação a sexo, que eles estavam contidos, então não dava para avaliar. uhum, E a parte financeira, porque também eles estavam contidos e não tinha como avaliar. Porque todos reclamavam que não tinha dinheiro, mas eles também não tinham como trabalhar, né? uhum. Porque eles estavam retidos. Os de rua nós atendemos na clínica onde a Verusca trabalhava e os outros já estavam em clínicas. Mas nós soubemos depois que nós tivemos mais ou menos 27% que estavam todos reabilitados e trabalhando. Caraca, 30%, vamos arredondar isso, né? E nós atendemos Uma sessão. uma única sessão. Rô, dá uma particularidade, o pessoal está perguntando aqui, até eu tenho curiosidade, porque eu não sabia tanto detalhe disso. Até que nível vocês trabalharam e se vocês encontraram algum padrão de bloqueio como o pessoal lá em Florianópolis encontraram, né? Sim, nós trabalhamos até a parte nova, a gente tinha até o E4C1, que é o começo do P9, tá? Uhum. A gente vinha dali para baixo, mas o que a gente levou em consideração foram as mudanças comportamentais. Dos 104, 101 tinham mudança de comportamento. Então saía, digamos assim, de uma maneira simples, saía daquela essência onde seria o normal, ia colocando as suas couraças, mudando o seu eu, mudando o comportamento, porque não encontrava um caminho de resolução e automaticamente colocando redoma de vida no seu comportamento. Sim, sim. Legal. Então, dos 104 atendidos, 101 com mudança de comportamento, que é lá o final do Ah, P7, P8, né? É o que E3 legal. e E3.
Que legal. Foi bem interessante. Interessante também as vias que os estágios corporais que foram encontrados, Sim. que estavam dentro daqueles 30 estágios que nós temos. Os mais encontrados foram BA3, pelo estresse, né? Ah, suprarrenal. Falando em micro agora, né? Sim, sim. O BA3, via 7, via 8, fígado, via 7, Baço. baço e timo, Já tem alteração do timo nisso. Eu não H2, esperava. H3. Eu acho que foram essas 4. Agora eu não estou com ele aqui, Tudo bem. não pensei em separar, mas eu acho que foram essas 4. Cada uma Legal. dentro da particularidade de cada droga, né? Encontrada. Ah, ok. Teve essa observação. Mas a Que gente, legal. a gente viu que é o seguinte, a porta de entrada Ah, é o álcool. então começa com o que eu digamos que seria normal, né? Não, vou tomar álcool e tal. Entendi. Entendeu? E aí nós fomos, quando compilou tudo isso, que foi bem interessante. Não dava para a gente, como foi uma única sessão e o avaliado foram, o questionário usado foi usado 2 meses, de um mês, entre 1 e 2 meses antes da sessão, Ah, porque a fantástico. Verusca já foi aplicando, no dia Tá, da sessão e um mês depois da sessão, de 1 a 2 meses depois da sessão. Que aí veio a gravidez, entendi. ela passou mal, não conseguia ir em todos os centros. Então, foi aplicado dessa forma. E aí nós compilamos tudo isso e conseguimos bater as respostas, né? Que legal. Então, aí que a gente viu... Então, algumas pessoas já tinham saído do centro nessa segunda avaliação. Mas a gente sabia que eles tinham saído para trabalhar. Então, isso que foi bem interessante. Estavam trabalhando, Entendi. reabilitados. Sim. E até hoje eu converso com a Verusca e até hoje a gente tem esse retorno dessa Caramba, crescente aí com essas pessoas que saíram e melhoraram. Então isso que legal. é gratificante. E eu vejo muito isso, Marcelo, acredito que você também. As pessoas que, por exemplo, você vê que precisam de um atendimento psicológico, né? Que nós não somos psicólogos. Correto. E tem uma resistência a ir ao psicólogo. Não, isso não é para mim, isso não é para mim. Mas você percebe que pós-sessão vai Se abre, né? É, se principalmente abre. homem, não é? O homem que eu vejo assim é o mais resistente a vir, mas quando vem ele é muito mais fiel do É que perfeito. a mulher. Ele vem, ele indica, ele faz, ele não abre a boca durante a sessão. A maioria, tô falando da grande maioria. Entra mudo, sai calado, mas são aqueles que indicam que vem. Eles adoram. É verdade, Rô, é É muito verdade. interessante, muito interessante. Ô, Rô, uma observação que você fez, você falou assim, mas, pô, mas não era o questionário ideal para isso. É interessante que na uma das nossas lives nós vamos estar fazendo com o Daniel, que coordena a pesquisa de mestrado, né, de doutorado da microfisioterapia. Então, hoje em dia nós temos esse amparo, né? Pô, eu quero fazer pesquisa, eu quero ver qual é o resultado disso, e nós temos um amparo de quem dá o questionário ideal, de que é o melhor caminho para fazer. Então, também foi construído essa linha de pesquisa baseada em tudo também que nós fizemos, né? Que foi feito até hoje. Então, na verdade, quando eu fui apresentar o resultado, o Grosjean falou assim: eu achei um questionário melhor. Saiu Mudando. agora pela Organização Mundial, mas aí a gente já. O embasamento tinha sido em cima daquele. Saiu um especificamente na droga. Então, Ah! teria sido um resultado interessante também. Mas, Uhum. como resultado da parte da microfisioterapia, foi muito legal, porque nós vimos a história da mudança comportamental, Uhum. e o quanto essas pessoas voltaram à vida, aos seus afazeres, de uma forma melhor, mais seguros de si, Que entendeu? legal, que legal. Foi bem interessante mesmo. Pô, a resposta é muito show. Não sabia disso não. Rô. Legal. Foi bem legal mesmo. E depois? Depois você sempre acompanhou o Grosjean. Toda vez que ele está aí, você está.
Conta como é que é esse dia a dia, porque assim, o que que eu vejo, Rô? Eu dou aula no módulo básico e eu vejo que nem todo mundo te conhece. Então, é uma oportunidade de estar, de o pessoal te conhecer. E acho que muitas vezes tem alguma resposta tua, mas nunca te viram. Mas também, quando você anda com o Gurujan todas as vezes, né? Tá ali. Como é que é esses bastidores? Como é que é essa particularidade? Porque também, a nível de Brasil, né? Então, tô falando de, do dia o Cris falou, né? 3.000 alunos. Mas pelo menos essa leva nova, eles muitas vezes também não conhecem o Gurujan, né? Um dos criadores da técnica. Então, como é que é isso? Conta um pouco para nós do seu ponto de vista. Olha, eu acho ele um ser fantástico. Em termos de professor, para mim, a cabeça dele é um diamante lapidado, né? Eu sou realmente encantada com ele, mas é um bicho teimoso. Sistemático, organizacional. Teimoso, teimoso. Às vezes ele, uma vez, estava dando aula e ele resolveu mudar um negócio. Ele criou um problema para os alunos. Eu olhava e falava assim, meus alunos desesperados. E eu falava assim, gente, ele tinha dado um negócio há 2 meses atrás de uma forma fácil, fluida. Ele mudou, que ele me confundiu. Quando ele terminou, eu falei para ele assim, por que você mudou isso? Ele fez assim para mim, é, ficou confuso, né? Ficou. A Aí, porque cabeça dele assim, já tem sinapses para isso, né? na verdade, quem acaba fazendo depois toda essa limpeza nos alunos somos nós. Isso é verdade, Rô. E aí ele deu risada, ele fez assim, pôs a mão na carequinha dele assim e falou, ficou confuso. Eu falei, ficou muito. Então, assim, às vezes ele tem umas teimosias e fala assim, Jean, não dá para ser dessa forma. Ou às vezes ele resolve mudar e colocar a maca no meio dos alunos, porque todo mundo tem o direito de assistir. Só que os alunos já se adaptaram a filmar assim, daquele jeito, ele lá na frente. Aí ele põe a maca no meio, aí ele dana tudo. Você fala para o Jean, não, vai ser assim. E não adianta. Da outra vez ele vai e faz do outro jeito, mas daquela vez que ele mudou, não tem Cristo que mude aquilo. Ele é desse tipo aí, Ó, não tem jeito. nós conversamos antes, né? E até você falou, né? Os meninos estão falando aqui, dia 23/5, aniversário dele, né? Foi até muito. Na hora que você deu as datas, eu não pensei nisso. Mas ele fez aniversário essa semana, né? Aí, voltando à história dos 80 anos, ele fez 80 anos no Brasil há 3 anos atrás. Então, ontem ele fez 83 anos, né? Por isso que ele é muito ágil. Eu já estive na casa dele. Nossa, ele tem um espaço muito grande. Ele sobe no caminhão, desce o caminhão. Ele tem uma agilidade que é incrível para a idade que ele tem. Legal. Por isso que ele tem essa vida dentro dele, assim, que tudo, ele ama dar aula, o negócio, aquela cabeça não para, aquela cabeça cria Não o tempo para. inteiro. Então, assim, uma sede de conhecimento e de sabedoria, e ele não retém nada para ele, absolutamente nada. Conhecimento tem que ser passado, nunca Passado, né? retido, nunca retido. É um ditado que fala, né? Vaso cheio não cabe mais nada. Então, Exa quando nós vaziamos o vaso, ele cabe novas informações. E a exato. informação tem que ser leve, né? Tem que fluir, você tem completa razão. Legal. Não, tem que passar, e é isso que ele tem tanta sede, entendeu? De chegar aqui e passar tudo que ele sabe, de falar sempre daquela forma mais completa. Então, esse foi, quando eu comecei a dar aula, eu falei, eu vou passar tudo que eu sei Uhum. e ele dá. Da Legal. forma que ele dá e da melhor forma possível para os alunos entenderem. Porque eu acho assim, Marcelo, às vezes é um pouco confuso com relação assim, não que a tradução atrapalhe, não é isso, mas é que tem a tradução. Então, o tempo fica reduzido. Quando os professores Uhum. brasileiros começam a dar aula, a gente ganha tempo.
Então, a gente Perfeito, bem lembrado. consegue detalhar um pouco mais, a gente consegue passar isso de uma forma mais limpa, entre aspas, Uhum. para que ele entenda e consiga trabalhar melhor. E a gente Sim, está aqui para responder. É muito mais fácil. Antes eu não tinha quem respondesse as minhas perguntas. Então, sim, sim. hoje os alunos têm. Sim, Isso é legal, né? Então, por isso que eu estou sempre aberta, não deixo, eu respondo mesmo. legal. Eu fui fazendo cada aluno que entra e fala onde atende, eu já tenho o meu banquinho de dados lá. Por isso que eu sei aonde todo mundo. Tem alguém em tal lugar? Tem. Tem alguém em tal lugar? Tem. Tem alguém em tal. Ah, não tem. Esse eu não tenho. Aí outro dia a Márcia colocou assim: ah, tia Rosana não tem. Não existe. Não, porque nós não estamos falando só no Brasil, né, Rô? Nós não estamos falando, você tem contatos fora, né? Tem. Tem. Eu tenho, assim, alguém que eu indico em Munique, mas às vezes precisa de outro lugar na Alemanha. Então, às vezes é mais fácil, eu busco. Outro dia eu estava com ele e aí ele falou: ah, procura tal pessoa. Então, a Ah, gente você tem esse contato. indica. É. Legal. Então, algumas É, pessoas que eu conheço na França também eu indico. Então, eu vejo assim que nós somos muito gratos a essas pessoas, né? Ao Grosjean, ao Benini, cada um no seu perfil, ao Afonso, que eles têm esse dom da cabeça deles serem extremamente aceleradas, e é dom, e traduzir toda essa junção de conhecimento, ou que seja junção, ou criação de conteúdo, né, de conhecimento, para que nós temos, chegue a nós, né? É claro, cada um tem os seus defeitos, né? Às vezes ele é sistemático, mas ninguém faz, né, o que ele faz. Então, é uma gratidão muito forte, porque cada nossa. um também vai ter a sua qualidade, o seu defeito, e isso que é legal. É muito Não, bom. todos nós temos defeitos, pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso, né? Todos temos. Não, não, Mas ainda bem, né? Porque você a imagina, a perfeição fica absurda, não dá, Não, esquece. mas a teimosia do bichinho é dura. É. Real. Não tinha Mas como, aí, né, com Rô? jeitinho, a gente vai lapidando, ó. Vai esculpindo ele, vai. Mas eu tenho histórias muito legais com ele. Assim, eu levo, às vezes a Marli não pode jantar com ele, eu que levo. Verdade. E aí a gente conversa. Ele contou. Eu sei bastante coisa da vida pessoal dele, porque a gente também não dá para eu levar ele jantar e só falar de micro, né? Então, Pelo amor de eu Deus. conheço a esposa, a Monique, conheço os filhos, conheço os netos. Só não conheço agora que ele acabou de ganhar mais um neto. Olha, E, que legal. o filho mais novo dele, o caçula, teve nenê agora. E então eu fui nas bodas de ouro dele. Ah, 50. É, e eu estava na França e ele ficou sabendo que eu estaria na França nessa época. Eu fui fazer um curso de francês lá na Sorbonne. E eu fiquei 45 dias em Paris. Ele falou: ah, mas se você vai estar em Paris, você vai para as minhas bodas de ouro. Eu falei: ah, vai ser um prazer. Aí eu fiquei hospedada na casa dele e tudo. Por Que isso que eu conheço legal. bem também, né? Eu tenho Conheceu o quartinho dele lá, que o pessoal Adriano me contou uma vez, aquele o quartinho que tem cabinet. aquela monte de livro, que é lá que ele cria, desenha as páginas. É, conheci. Muda Conheci. até a energia, Rô. Hã? A energia do lugar é outra. É, é um lugar muito abençoado, né? Porque assim, a entrada da casa dele é na casa dele mesmo, no complexo da casa dele, vai ter uma Ah, entrada separada que aí não tem acesso à casa. E ali ele trabalha uma vez por semana hoje só lá uhum, atendendo, né, em atendimento. Porque os outros dias ele também se dedica a, ao centro de formação da uhum. microfisioterapia, que é um lugar que ele montou na, numa outra parte da casa dele, que ele Um também tem castelo, né? supervisor. Basicamente, pelo que você está falando. Não, é, é É antigo, grande. é um lugar antigo, mas essa parte é toda reformada. E obrigada, Bê. Meu marido trouxe um cafezinho. Ah, ele é fantástico, né? É. A minha esposa está aqui assistindo, mas pede para ele não fazer mais isso, não? Tá bom? Eu falo, olha A lá. gente inflaciona o mercado. Exatamente. Obrigado, viu? Um abraço.
E, então, eu estive no centro de formação, é um lugar onde ele tem um lugar grande para dar aula, uma mesa grande, onde ele escreve os livros, aonde ele edita os livros. Por isso que é difícil encontrar os livros dele. Porque é tudo feito Hum, lá. É numa editora olha, dele mesmo, pequenininha. O negócio é pequeno. E é um lugar bem... É um lugar bem gostoso, um lugar bem tranquilo, assim. Lá ele é o centro de formação dos professores da França. ok. Tá? Ele Eu, dá pe- aula, ele monta. Eu nunca assisti aula neste lugar, né? Porque onde eu assisti aula foi só nos congressos, né? uhum. Que aí um dia antes eles dão uma aula apresentando tudo que foi feito de novo, né? De novidade para quem quiser. Você paga um dia à parte e aí você faz essa aula extra. Atualização, né? Uma atualização, isso, faltava a palavra. Perfeito, perfeito. E é o que ele vem fazer no Brasil quando ele vem. Ele dá todo aquele... Além daquilo que ele veio fazer, ele apresenta as novas páginas, né? Sim, verdade, bem lembrado, Rô, porque Que muitas vezes a muitas gente fala de vezes ele fez P9. 3 dias antes e eu fico corrigindo e fazendo todas as novas setas, aonde ele colocou errado, o desenho que estava errado aqui para lá. Então, tudo Que isso eu legal, faço. Ele que legal. volta, quando ele vem com novidade, a apostila volta toda rabiscada, reescrita Escrita. novamente para ele fazer tudo lá de novo. Maravilha. Tá bem, então. Até perguntaram se eu já fui seu aluno. Eu falei, eu não fui seu aluno, né? Porque você está dando aula, Eu em P- monitorei você, Marcelo. mas mas também o conteúdo que você está dando é P8, P9, Eu né? dou P7, P8, é E3, P7, C3. P8. Ah, O E3, não, C1, eu dou o E3 todo, né? E3, E3, C1, perfeito. E3, C2, E3, C3. PC3. Que seria o conteúdo do P7, P8. Obrigado, boa, boa. É muito Tá? bom isso, porque Então, tem. é esse bloco inteiro, essa apostila inteira, né? Que compõe 3 apostilas, na verdade, né? Uhum. E3C1, E3C2, E3C3. E a negantropia e entropia, ele cresceu também na época do câncer dele? Veio depois. Ah, foi depois. Ele começou a falar de negantropia e entropia, acho que em 2010, 2011. Ah, tá, foi mais depois. Ok. Foi um pouquinho depois disso. Eu pensei que tivesse tudo junto, Não, na mesma época, né? esse conceito veio um pouco depois. Veio um pouco Ah. depois. Acho que 2011, tá? Que aí ele veio montando, ele veio apresentando os novos termos, ele veio só acrescentando e fazendo todo esse... Tudo que cresceu a partir daí. A gente já tinha um P7 e P8, mas ele não falava nos termos. Aí ele Uhum. veio colocando isso dentro da apostila. P7 e P8 mudou muito. Na verdade, o primeiro P8 existente foi em 2008. Foi Verdade, lá no verdade. Hotel Sumatra. Sim, sim, do lado do cemitério de Londrina. Exatamente. Mas eu Eu lembro que é fiz na lá. frente do Hashimitsu. Exa... Você lembra a parte boa, Rô? Porque A agora até o parte boa. Hashimits tá. Nessa época ele era pequenininho, agora tá grande, né? Exatamente. Agora tá legal. Eu lembro. Eu acho que tava com o Rodrigo, eu fiz com o Adriano, eu fiz com o Rodrigo. Eu tava lá no fundo da sala, uma salinha pequena. E ele criou algumas páginas na vinda no voo, não foi? Deu Foi. alguns insights nele e ele começou a desenhar lá. Chegou preto e branco, tudo Uma xerocado. turma de 30 alunos, aí ele falou assim, bravo, tem 30 alunos? Não tem monitor? A gente tinha uma outra pessoa que já... Todo mundo que estava ali já praticamente já tinha feito até curso com ele, tudo. Mas não vou aceitar perguntas. Verdade. Mas eu não consigo. É além das minhas forças. Faz assim, ó. Eu, eu aguentava o máximo, mas aí a gente tinha que levantar a mão e falar assim, ah, não, tenho que Não perguntar. dá. Não Eu dá. não vou sair daqui com essa coisa martelando na minha cabeça. Não dá. Não dá. Nossa, Eu verdade. preciso, é além. Eu lembro disso aí, eu falei, vamos praticar, depois a gente vê o que faz.
Verdade, A verdade. Vivi, Muito legal. eu não consigo ler, eu só consigo falar olhando para você, mas eu acabei de olhar aqui, a Vivi colocou assim, que ele cria na aula mesmo, é verdade, porque às vezes ele está atendendo, ele fala assim, nossa, mas espera aí. Aí ele cria uma página em cima da pessoa, aí ele vai lá, ele desenha e fala assim, olha, tem alguma coisa aqui que é diferente. É, eu não achava isso até então, mas aqui eu tô achando. Então, Aqui no Brasil é legal isso, né? acredito que isso aconteça nos outros lugares também. Sim. Mas é engraçado, porque ele vem e afirma que não. Aí o aluno fala assim, mas professor, eu encontrei. Não. Oh, Aí ele vai lá, né? verdade, você encontrou. É muito engraçado, olha, é muito O bom. Afonso fala totalmente maluco, velho. É. Ele veio de outra. A gente fala que ele. Qual será o planetinha que ele desceu aqui, né? Oh, Para ele perto chegar desses drogados aí, a gente brinca. Fala, não, vocês acham que usam droga? Vocês não viram o Grogeia Berini. Você não tem essa droga lançada ainda no mundo que eles usam. É verdade, é verdade. Muito Ele, bom. ele é fantástico. Eu sou fã número um, né? É. Eu não posso Eu, falar, sou fã número um. não, mas isso é muito bom. Eu lembro que um dia eu bati um papo com você, eu falei, nossa, eu peguei o MKI agora, estou encontrando, tô tendo vários resultados com depressão. Mas você falou assim, não, mas eu já tinha lá. Na própria, nos níveis mais altos, acho que era P6, P7, você me falou. Eu falei, mas rapaz, esse me encucou. Eu falei, será que eu estou fazendo algo errado? Porque parece que agora que eu passei a ter resultado. Então, acho curioso isso, né? Às vezes é fazer bem feito, é fazer atualização, todos esses detalhes que podem estar mudando ou não. Marcelo, eu acho que, como eu falei, né? Nenhuma técnica é soberana. Eu acho que Uhum. às vezes você não tem resultado com uma técnica. Não... uma vez uma aluna perguntou para ele assim: o senhor tem insucessos? Aí ele falou assim: claro, senão a técnica não teria crescido quanto cresceu, e Perfeito. senão a minha filha não teria sido operada da coluna, como foi. Porque eu Legal tentei isso. de tudo antes dela fazer a cirurgia. Então, assim, é, é, foi o que eu falei logo no começo: nenhuma técnica é soberana. Então, a gente Uhum. tem que estudar, estudar, estudar. E saúde a gente não pode parar. Uhum. Eu trato, aí a pessoa fala assim, ai, mas eu não melhorei, melhorou um pouco, mas ainda tá. Então eu falei, bom, já fiz tudo que eu podia fazer com relação a micro. Vamos Uhum. tentar outra técnica, tá? Então aí você vai para terapia crânio-sacral, você vai para equilibrador neuromuscular, você vai para dermoneuromodulação, você vai. Uhum. Aí você vai tentar outras técnicas, aurículo, acupuntura. Eu indico osteopatia, eu não sou osteopata. Sim. Eu tenho algumas técnicas da terapia manual. Enquanto eu consigo atender dentro delas, eu atendo. Aí, quando não é para mim, eu falo, olha, eu tenho quem te indicar, tenho essa pessoa, mas se você quiser procurar outra, fique à vontade. Eu não retenho o paciente. E eles são Legal. eternamente gratos, eles sempre voltam. Isso é que é legal, sabe? Você poder indicar uma pessoa, saber a responsabilidade daquela pessoa, saber que aquela pessoa vai trabalhar bem. Eu mesma tive um problema de saúde, né, Marcelo? Eu fiquei muito ruim em 2018 com o meu joelho. E eu tentei Uhum. de tudo, de tudo. A micro Verdade. não me ajudou, entendeu? Eu fui ter respostas em outra coisa. Perguntaram se eu tô fazendo a integrativa. Alguém perguntou, Isso. Fátima, né? A Perguntou. Fátima. Eu estou fazendo. Eu já fiz alguns outros cursos de fisioterapia integrativa e agora estou fazendo essa do Afonso também. E falta a parte presencial, né? Vamos lá, estamos esperando agora. Esperando ele vir, né? Estamos esperando, né? Esperando. Tudo acontecer. A gente conseguir estar no Brasil e conseguir fazer, né? É isso mesmo. Então. Pode ir todo mundo para Orlando também, né? Ah, olha Olha o meu lá. marido aqui. Pode ir todo mundo para Orlando também, com certeza. Podemos. A gente Vamos fazer junta um o útil ao presencial lá. agradável e tá tudo certo. Apesar que eu tô bem longe de Orlando daqui, mas tá valendo. Verdade. Quanto tempo dá? De carro, 17, 18 horas. De Pô, é. avião, 2 horas e meia. É.
É andar dentro do Brasil, né? Mais 1 hora de carro até chegar no aeroporto. Sério. É, Tô no nós não estamos interior, né? acostumados com isso aqui, né? Tô perto de Cleveland, tô a 1 hora de Aham. Cleveland, que é onde tem o aeroporto. Tem um outro aeroporto em Akron, que é um pouquinho mais perto, dá uns 40 minutos, 45 minutos, é pouca coisa mais perto. Mas as passagens acabam sendo mais caras do que sair Uhum. de Cleveland. Então a gente Mas não acaba. vale a pena, né? Não, não vale a pena. Mas, por exemplo, tem gente que vai até Nova York, mas dá 11 horas de carro. Nossa. Dá, não dá, é Não, impossível. não. Então, mais Imagina a fácil. volta, né? Depois, na hora que volta da viagem, tem cara, não, esquece. Acho que o pior da coisa é a volta. É, eu Né? também acho. Aproveitar que as passagens estão mais baratas agora, organizar com o Afonso lá. Isso. Falando aqui, tá esperando todo mundo. Boa ideia. Ô, Rô, me fala uma coisa. O que essa história toda, acompanhamento, qual que é o seu ponto de vista com a micro no Brasil, né? Você que anda com o Gorejean, que você fala? Apesar que você foi para os Estados Unidos, né? No caso do Flávio, é, mas eu vi que você está aqui ainda, você vem ministrar os módulos avançados, mas conta um pouco do que você espera, do que você acha. Não, o Rodrigo está aí também, né, para Tá, dar sim, correto, módulos perfeito. e ele dá o P7, P8 também. Perfeito. E eu vim para cá, ele veio transferido, e então me propus a ficar aqui 3 meses e 1 mês no Brasil. Aí eu vejo meus filhos, minha Ah, casa, meu sim. sogro, sogra, pai, mãe, irmãos. Então também você vê a família inteira, né? Então foi Uhum. uma forma que eu encontrei de dosar. Então eu fico entre 30 e 40 dias no Brasil, venho, fico 3 meses aqui, volto, fico 30, 40 dias lá. Então eu estou tentando fazer dessa forma. Eu estou fazendo Ah. cursos aqui também, já é que agora tudo parou, né? Uhum. Estava nesse caminho aí. Só continuei o inglês, porque como eu tinha o francês, eu não tinha o inglês, eu estou tentando correr atrás do inglês agora. E eu vejo assim, a micro decolou muito no Brasil, né? Foi uma técnica que cresceu e veio, pegou e tomou gosto no Brasil. Cresceu Perfeito. mais nos últimos 5 anos, né? Eu acho que foi o grande crescimento veio depois de 2012, 2013, que eu percebo que isso deu uma. Uhum. Depois que os professores brasileiros assumiram, eu acho que aí é que ela deu. Perfeito. Eu acho que eles. Eu acho que o Rodrigo e o Rodolfo dão aula desde 2008, se eu não estou enganada, 2008, 2009, mas a crescente mesmo veio depois de 2010, 2011, que ela alavancou. Perfeito. E a gente sabe que agora, dentro da pandemia, algumas mudanças vão acontecer, Uhum. esperando o Instituto para a gente poder conversar, né? A gente não sabe como vai ficar bem ainda as vindas deles para cá, como que isso vai acontecer, eu não sei. Mas a gente realmente espera que isso não pare, né? De alguma forma, isso sempre dê continuidade. Então, E é legal que todo mundo que assiste as lives, todo mundo que participa da mentoria acaba fazendo parte disso tudo, né? E aí o que é interessante, mesmo que haja uma pandemia, também fica dentro, ou cai no colo de cada um, a responsabilidade de perdurar, de fazer um bom trabalho. Outro dia, até no grupo, o Afonso mandou um áudio e eu achei muito condizente, né? A responsabilidade, pelo menos que a fisioterapia está adquirindo a nível de Brasil, é outro nível, né? Porque nos Estados Unidos mesmo, algumas coisas que nós fazemos no Brasil, se acontecesse nos Estados Unidos, era processado, né? O não, Afonso aqui mesmo não falou. dá. Aqui Então, não dá. e isso traz maturidade, responsabilidade. Então, automaticamente, eu tenho que fazer bem feito também. Então, tudo cresce, né? A técnica cresce, o profissional cresce, a responsabilidade cresce, mas É, também fideliza e estrutura uma estrutura, né? a gente antes falava mais do que fala hoje, né? Eles Uhum, mesmo hoje falam, não, falem, deem menos informação, o menos é mais. Houve uma uhum. mudança também nessa característica, né? E até alguém perguntou aí, eu não sei quem foi, porque, gente, eu não consigo ler e falar o mesmo. Eu tô olhando para o Marcelo, senão eu não dou conta. Mas alguém falou assim, Fica se tranquilo. a minha experiência fala que a micro tem que ser feita de 3 em 3 meses.
Depende por onde você, na verdade, começa, né? Se você está na base, eu acho que vale a pena você fazer, voltar, né? Ter as sessões. Eu falo no mínimo 2 meses. Eu não coloco a mão no paciente com antes de 2 meses. 45 dias é muito raro mesmo. Uhum. Normalmente eu dou um espaço de 2 meses para uma segunda sessão. Mas se você vem se você está tratando um determinado sintoma, que você conseguiu fazer a leitura daquele sintoma, achou aonde está aquilo dentro da microfisioterapia. Para aquele Perfeito. sintoma, ele está tratado. Então, Uhum. dependendo do que você, da forma como você entra e aborda, agora, se você não acha na leitura do sintoma e vem pelos controles globais todos, eu refaço realmente uma segunda sessão em 60 dias para a gente ver o que ficou ainda, se tem alguma outra coisa. Se aquele sintoma melhorou, se o paciente falar para mim, eu estou ótimo, então vamos esperar 3 meses. Eu estou ótimo, 4 meses. Eu estou ótimo, 5 meses. Eu estou ótimo, 6 meses. E assim eu vou postergando, Entendi. entendeu? Que Eu não legal, coloco a legal. mão, porque hoje, conversando com ele, vendo tudo que ele me mostrou, eu também posso colocar uma proteção eficaz nesse paciente. Então, eu evito, entendeu? Legal. Ô, Rô, nós sabemos que é uma proteção eficaz, mas traduz assim, porque às vezes o pessoal dos módulos básicos, né? É uma proteção, é fazer que vai causar um bloqueio neles. Não, não, a proteção, nós temos, quando a gente chega lá no P7, P8, a gente começa a falar de proteções eficazes e ineficazes. Então, o Uhum. nosso corpo, ele é capaz de se autocorrigir sozinho, né? Uhum. Então, você sofre um trauma e passa e nada vai acontecer. Não necessariamente você vai criar alguma coisa em cima disso. Ele se autocorrige Uhum. sozinho. Quando essa capacidade ela é impedida, entre aspas, de fazer essa correção sozinha, o corpo vai precisar fazer uma adaptação. Então, num primeiro momento, eu faço uma proteção que é eficaz, ela não perdura no tempo, ela não dura muito tempo, vai passar alguns meses e ela vai se tornar ineficaz. Mas Uhum. o cara vai viver, vai passar, vai dar conta disso. O corpo colocou a proteção. Vai Perfeito. acontecer alguma coisa lá na frente, ou alguma toxina, qualquer uma que seja ela, toda droga, seja ela lícita ou ilícita, ela pode deixar uma marca, né? Muito bom. O pessoal fala hoje dos efeitos colaterais da cloroquina, mas ninguém leu a bula de uma simples Novalgina na vida, né? Eu vi o vídeo que você postou. Pô, eu falei que esse cara tá falando de cloroquina ou Pois é. Rocutan, né? Pois é, Ô, Rô, entendeu? só É assim, absurdo, né? é absurdo. Se É uma cair, incoerência se a gente pensar, porque total. uma simples Novalgina pode até causar uma leucemia. Não Perfeito. estou falando que causa uma leucemia, mas pode Sim, até chegar tá nesse na ponto. bula, Tá na né? bula, entendeu? Exatamente. A gente deve de ler? Não. Deve de tomar o remédio quando o médico prescreve. Se o médico Isso. prescrever, você toma. Você está respaldado por ele. Se não, não Uhum. tome. É Perfeito. simples assim. A Simples. diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Que você está tomando. Então, Agressivo ou não. Ô, Rô, se cair, eu vou chamar você de volta, tá bom? tá bom. Tudo Mas bem. é bem interessante isso mesmo, porque é assim que vem uma intoxicação, né? A gente já está fragilizado com uma memória, mas é interessante você falar isso dentro da micro. Ou É, seja, até nós temos uma responsabilidade também, né? porque nós temos a toxina, nós temos as contusões, nós Nós. temos as obstruções, engasgo, afogamentos, flebites, trombose, tudo que venha de um caráter obstrutivo. Uhum. E nós temos as infecções. E eu tenho toda a parte emocional, que também pode me fragilizar. Perdas, Perfeito. processos de abandono, injustiças, inseguranças. Tudo isso pode, estresse, tudo isso pode fazer com que o seu corpo reaja de alguma forma. Sim. Né? E se ele não reage de maneira positiva, não tiver autopoiese, autocura. Exatamente. Uma gotinha vai sendo colocada dentro do copinho. E uma hora esse copinho vai encher e no momento seguinte ele vai transbordar. Transbordar. E aí vem o sintoma, né? E aí Então, vem o obrigado. sintoma.
É que nem falar, fiz micro no meu filho que está assistindo aula online agora, mas não encontrei nada. Além disso, a micro às vezes não tem nada, né? O corpo dele está conseguindo lidar com a situação.